E som testando, vão me falando se o áudio tá ok aí, tá, pessoal? E a gente já começa em 2 minutinhos. Show. Deixa eu posicionar o celular. E vamos. Muito boa noite. Vamos nessa. Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. E vamos lá, né? Vamos começar aqui. Bom, domine o seu sono e controle a dor crônica generalizada. Essa aula vai servir muito para você que tinha uma dor no joelho e aí ela começou a se espalhar com o passar do tempo, com o passar da sua vida, começou a aparecer no quadril, aí apareceu no ombro do outro lado. Você só tinha uma dor no pescoço e aí do nada essa dor no pescoço começou a espalhar pela torácica, começou a espalhar pela escápula, desceu no braço, daqui a pouco você estava com dor na lombar também. Você só tinha uma dor de cabeça leve que tomava um analgésico simples comprado na farmácia, no balcão da farmácia, ou até naquele corredor final, quando você está perto do caixa, você pegava aqueles analgésicos quaisquer e a sua dor de cabeça passava. Do nada a dor de cabeça começou a aparecer aura, você começou a ter distúrbio visual junto com a dor, tontura junto com a dor de cabeça, daqui a pouco você tem uma crise de enxaqueca, fica incapacitada por 4, 7 dias, a dor que estava na cabeça começa a espalhar para o ombro, daqui a pouco você está com dor no pé também. Bom, tudo isso pode ser explicado por um fenômeno neurofisiológico chamado ampliação de campo receptivo. Beleza? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas independente do seu diagnóstico ser hérnia de disco, fibromialgia, independente do seu diagnóstico ser fascite plantar, esporão de calcânio, artrose, degeneração discal, impacto femoroacetabular, tendinite, bursite, condromalácia patelar, independente do que o laudo do seu exame de imagem falou para você, tudo que eu vou te falar aqui vai servir para controlar qualquer dor, independente de você estar tratando com algum profissional ou não. Isso mesmo, um tratamento ele só é efetivo quando ensina um paciente a tratar o próprio problema sem auxílio de outros profissionais. Isso mesmo. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui. Segundo, a gente precisa entender que além dos tratamentos que procuramos, por exemplo, tratamento para emagrecimento, tratamento para hipertrofia, tratamento para elevação de testosterona, tratamento para dor de cabeça com anticorpo monoclonal, tratamento para fibromialgia com drogas farmacológicas manipuladas em farmácias de manipulação, com combinações de propriedades químicas antidepressivas, ansiolíticas, anti-inflamatórias, analgésicas, relaxantes musculares, tudo em um combozão que você fica sem dor por 2, 3 meses e por aí vai. A gente precisa entender que tudo isso é paliativo. Tudo isso é produzido no nosso próprio corpo e a gente não está dando liga para isso. A gente está colocando recurso externo o tempo todo, a gente está colocando recurso externo, ensinando o nosso sistema nervoso a não fazer o que ele tem que fazer. Então, é aquele processo vampiresco da bala de prata. Só a bala de prata mata o vampiro, né? A gente acredita que existe uma pílula, uma bala de prata que vai acabar com o nosso problema, que vai acabar com o nosso... com nossa dor, com o nosso diagnóstico, num passe de mágica, e a gente fica procurando tratamentos técnicos. Eu vou atrás da técnica de acupuntura, eu vou atrás da técnica de osteopatia, eu vou atrás da técnica de bloqueio, eu vou atrás daquela técnica de ozônio, de infiltração de plasma. A gente não pode ficar buscando técnica, porque quem faz a técnica só tem aquele martelo para o seu prego. If your only tool is a nail, you tend to see everything. If your tool is a hammer, you tend to see everything as a nail. Isso é um ditado que eu não lembro quem proferiu, mas que significa que se você só tem como arma um martelo, você tende a ver tudo como um prego e tacar-lhe o martelo no prego. E a verdade é que a gente não tem só martelo. E quando eu sou formado, gente, isso aconteceu comigo.
Quando eu era só osteopata, eu olhava todo mundo pelo viés da osteopatia e eu não sabia identificar se o paciente precisava de osteopatia, se o paciente precisava de outra coisa além da osteopatia. Quando eu era só acupunturista, eu não sabia identificar se o paciente não precisava de acupuntura. E por que é tão importante saber identificar o que o paciente não precisa para não gastar o dinheiro e o tempo e a expectativa do paciente com um tratamento que não vai funcionar para ele? Por isso a gente não pode ir atrás da técnica. Porque se eu estou com uma dor abdominal e vou para um gastroenterologista, o que é que ele vai fazer, pessoal? O cara é gastro. Ele vai meter uma endoscopia em você, vai pedir uma colonoscopia em você, uma endoscopia digestiva alta, talvez uma colonoscopia, para ver como é que você está por dentro e vai achar as coisas que se acham em pessoas que não têm sintoma gástrico. Você acha que só acha refluxo, doença do refluxo gastroesofágico, hérnia de hiato, gastrite enantiomatosa leve, moderada, severa, gastrite nervosa? Você acha que só acha essas alterações na endoscopia em pacientes que têm esses desconfortos? É claro que não. Se você pega 1000 pessoas que nunca tiveram desconfortos gástricos ou dispepsias e tacar a endoscopia nessas 1000 pessoas, você vai achar uma porrada de alteração na endoscopia. E não quer dizer que aquilo é relevante para gerar queixa que o paciente tem. Por exemplo, tá vendo essa coluna aqui? O cara pode estar com azia, refluxo, dor de estômago, dor abdominal e hipocôndrio superior esquerdo na área do estômago, porque está com a disfunção na coluna torácica, que tira o nervo esplênico maior e vai inervar estômago, e vai inervar estípite, e vai inervar fígado. Então a coluna manda nervos para todas as vísceras, a cervical manda nervo para o membro superior, a lombar manda nervo para o membro inferior. Então, se você continuar procurando o especialista, você vai continuar recebendo a recomendação do especialista, sem saber se era de outra coisa que você precisava. Eu espero que você tenha entendido essa analogia, porque um outro exemplo é que muitas pessoas que têm crises de coluna lombar, elas entendem que a dor na coluna pode ser por um cálculo de rim. Elas entendem isso. E elas param no consultório do nefrologista. O que é que o nefrologista faz? Ultrassom das vias urinárias, ultrassom do sistema geniturinário, ultrassom de abdômen total. O cara vai lá fazer um exame de sangue para ver as enzimas, para ver como é que está tudo. E vai ver, não, seu rim está tudo ok. Talvez você tome até um remédio, talvez você tenha a recomendação de beber mais água. Beleza. Resolveu o quê? Nada. Porque não quer dizer que sua dor está aqui, que é o estômago. Não quer dizer que sua dor está aqui atrás, que é o rim. Não quer dizer. Agora, quando a gente fala de um paciente que está na emergência cardiológica, com dor no peito, irradiação para o braço esquerdo, tremor por potencialização da ansiedade por causa do pensamento automático, meu Deus, tô com dor no peito, acho que vou infartar. Mas o cara tem uma história de dor cervical há anos. 10, 15 anos de dor cervical maltratada. Faz fisioterapia e para. Toma remédio e para. Faz pilates 2 meses e abandona. Nunca mantém um estilo de vida saudável. Cervical rígido a vida toda. Acorda já todo dolorido. Mas ele acha que vai infartar. Aí para na emergência, faz um eletrocardiograma, testa a troponina, faz exame de sangue, vê proteína C reativa, começa a ver que não tem nada infartando ali. E provavelmente aquele desconforto no peito, aquela dor irradiada para o braço, está vindo da coluna vertebral. Porque aqui na sua cervical, lá em cima, você tem um nervo chamado nervo frênico. Esse nervo se ramifica em vários outros e vai lá inervar o coração através do nervo vértebro pericárdico. Então, muitas vezes, o cara está com um problema no pescoço e o problema no pescoço está transferindo dor para o braço, está transferindo dor para o tronco, está com a dor que transfixa o tórax numa sensação de facada, com falta de ar, está achando que está infartando. E enquanto vocês continuarem cometendo o erro de procurar o especialista e não ir num clínico primeiro, vocês vão tender a receber tratamentos desnecessários, não terem seus problemas resolvidos e por não terem seus problemas resolvidos, vocês vão potencializar a frustração, ansiedade, quiçá humor depressivo ou depressão, se já houver depressão diagnosticada, e vão piorar cada vez mais. Então, o erro está onde? O erro está no sistema de saúde, que não investe em educação, em ciência da dor. É um sistema de saúde extremamente tecnicista, que te vende quantidades de procedimentos,
quantidades de remédio, porque o bom fisioterapeuta, o bom médico, ele só ganha dinheiro mesmo para viver bem se ele fizer falcatrua no plano de saúde. Se ele chegar e colocar vários procedimentos que você não fez para ser bem pago pela sua consulta. Porque qual o médico hoje que quer atender plano de saúde e receber R$ 127 de consulta? Qual o fisioterapeuta hoje que quer atender plano de saúde e receber 36 conto pelo melhor plano, que quer receber pela tabela ANB de 1992? Me atualize se eu estiver errado, né? Porque da última vez que eu fiz essa pesquisa, a tabela de honorários que o plano de saúde pagava ao fisioterapeuta era de 1992. A gente está em 2025. Até a última vez que eu olhei, não havia tido nenhum reajuste. Então, o profissional da saúde, ele está ali atendendo o seu plano porque ele precisa. E ele é submetido a diversas coisas injustas para não oferecer o que você precisa. Eu, por exemplo, trabalhei numa clínica de plano de saúde que eu tentava entregar o que o paciente precisava, era chamado no canto pelo gestor dizendo que não podia fazer aquilo. Porque se eu fizesse aquilo no outro turno, que era outro profissional, o profissional não ia saber fazer e os pacientes iam querer o que eu estava fazendo, porque estavam vendo o boato das pessoas falando, ó, ali tem um fisioterapeuta bom que faz isso, isso e isso, ele é diferente. E aí, do nada, houve uma inversão na demanda de público. Uma demanda de público que era de 250 pacientes de tarde e 170 de manhã, começou a virar 300 de manhã e o resto de tarde, porque eu estava no turno da manhã. E aí é óbvio que eu sozinho com 2 estagiários não podia atender com qualidade todo mundo. Então a gente era apertado pelo sistema, que ia buscar o fisioterapeuta de qualidade pelo plano, e a gente era apertado pelo gestor da clínica que não podia oferecer aquilo. E aí a gente teve uma ideia brilhante, só para te avisar, é descafeinado, tá? São 9h20, proibido o café depois das 3 da tarde. Um fisioterapeuta brilhante, eu tive uma ideia brilhante de fazer reuniões técnicas científicas uma vez na semana para ensinar o que eu sabia para os outros profissionais e aprender o que os outros profissionais sabiam, para melhorar o nosso sistema. Quem disse que o gestor queria? Quando eu vi que eu estava me sentindo uma mola encolhida ali, eu me demiti com 45 dias. E você acha que na modalidade particular, em clínicas ambulatoriais, é diferente? É óbvio que não é diferente. Eu trabalhei numa clínica, modalidade particular, onde tinha um setor de pilates, tinha um consultório de osteopatia, tinha uma outra sala de acupuntura, tinha uma outra sala de RPG e tinha uma outra sala de treinamento funcional. Então o dono da clínica me chamou, Caio, ó, você vai atender aqui o paciente na fisioterapia ortopédica, beleza? Quando ele chegar na fisioterapia ortopédica, você já vende para ele 2 meses de pilates e você já vende 4 sessões de osteopatia. O pacote que a gente cobra aqui, a gente está cobrando R$ 3.800, o paciente vai rodar em todos os serviços, vai ficar X meses no pilates, vai fazer X sessões de RPG, vai fazer X sessões de osteopatia e X sessões de acupuntura. Assim todo mundo ganha. Será que todo mundo ganha mesmo, pessoal? Será que todo mundo ganha? O paciente ganha comprando uma venda casada de vários procedimentos que, sincero e honestamente, a maioria dos pacientes não precisam de tantos procedimentos. Os pacientes, eles precisam entender o problema deles e, ao entender o problema deles, perdão, pessoal. Falando em refluxo, o meu tá atacado, né? E ao entender o problema deles, já começarem a liberar os próprios analgésicos do sistema nervoso central. Então, o paciente precisa de explicação que faça sentido para a dor dele. E o paciente precisa do caminho para a recuperação. Esse caminho de recuperação é sempre ativo. Ou seja, nada que você deite numa maca para receber tratamento vai ser de efeito duradouro. Você pode até sair melhor chamando o profissional de herói, mas seu problema vai voltar de 72 horas a 7 dias. Pode ser que dure um pouquinho mais, mas na média, 72 horas a 7 dias, sua dor está lá de novo te incomodando. Porque você está procurando técnica e você deita numa maca e recebe um tratamento. Tratamentos que têm efeito duradouro promovem autonomia. É o paciente que faz, não é o paciente que recebe a intervenção. Ou o paciente recebe a informação para entender o problema, ele já está fazendo, porque entendendo o problema e clareando o que ele está passando, ele já diminui sofrimento, já diminui ansiedade, já diminui vigilância, já diminui catastrofização. E tudo isso desarma o sistema nervoso central e tira o paciente da tomada, relaxando a musculatura, fazendo com que o paciente melhore.
Então, por mais que ele esteja recebendo informação, o paciente está fazendo. Ao contrário de eu receber o paciente, deitar numa maca e fazer uma linha de produção têxtil de camisa, onde todo paciente vai receber as mesmas técnicas manuais e as mesmas técnicas de acupuntura. Isso já é obsoleto há mais ou menos 2 décadas. E milhares de profissionais continuam fazendo essas intervenções passivas. Se você deita para receber liberação miofascial, ventosa, massagem, acupuntura, osteopatia, quiropraxia e não faz mais nada além de receber as técnicas, você está gastando seu dinheiro à toa. Sua dor vai cronificar, sua incapacidade vai aumentar e o nível do seu sofrimento associado ao problema também. O buraco é muito mais embaixo. Veio uma pergunta aqui, a gente vai tentar responder e aí a gente já entra no foco do nosso tema, beleza, pessoal? Vamos nessa. Grande Nea Queiroz. Fui para uma perícia no Detran, o médico lá disse para eu ir no seu consultório, mas o meu caso era grave, perdi o movimento da perna e fiz a cirurgia de coluna. Quando perde o movimento, a gente realmente faz uma avaliação de risco cirúrgico, tá? Bom, já que você já fez a cirurgia, graças a Deus, né? Espero que tenha dado tudo certo. Mas realmente você foi, entre aspas, premiada, né? Porque 2% dos casos evoluem desse jeito, né? A probabilidade é muito baixa. Mas que bom que deu tudo certo. Então vamos lá. Para a gente controlar a dor crônica generalizada, essa dor que eu introduzi para vocês no início da live, que é uma dor compatível com fibromialgia, é uma dor que se espalha para várias partes do corpo, é uma dor que começou pontual, bem localizada, você dizia, ó, dói aqui, dói ali, dói acolá. Agora você não sabe bem dizer onde é, porque ela é mais espalhada. Ela é uma dor proveniente de um mecanismo neurofisiológico chamado nociplástico. E esse mecanismo neurofisiológico traduz para você que é leigo uma alteração do sistema nervoso central no processamento. Então eu vou no processamento das informações. Então eu vou fazer uma analogia aqui para que você entenda. Sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? Eu tô com um copo aqui, do fundo do copo tá saindo a linha, você tá com o ouvido lá no outro copo, lá no canto da sala. E eu falo, lagartixa, chega lá no seu ouvido, crocodilo. Uma outra analogia. Você chega aqui no consultório e toca a campainha. Em vez de tocar a campainha, tim-dom, liga o ar-condicionado, liga o ventilador, liga o frigobar, liga o micro-ondas, liga a máquina de café, liga todas as softbox e iluminação da sala, mas você só apertou a campainha. Ou seja, existe uma ampliação do campo receptivo, existe um exagero no processamento das informações do nervo que fazem com que estímulos inócuos tornem-se estímulos dolorosos. Traduzindo para você, um carinho na pele provoca dor. O vento do ventilador batendo na pele provoca dor. Se você é mulher e prende o cabelo, a Xuxa prendendo o cabelo provoca dor de cabeça, tensão do couro cabeludo. Por exemplo, hoje, essa semana passada, um paciente falou assim para mim, eu tava querendo arrancar o crachá da minha empresa, porque a fita do crachá, que sempre esteve ali, estava tendo uma percepção de peso no pescoço, ao ponto dela querer se desvencilhar daquele crachá. Beleza? Então, tudo é ampliado no sistema nervoso central, porque sua atividade da amígdala, que detecta ameaça, está muito forte, está muito alta. E isso depende de vários fatores cognitivos, sociais, biológicos, de estilo de vida, né? Que fazem com que o sistema nervoso fique com esse funcionamento anormal, tá bom? Então vamos nessa. Quais são os pilares para você controlar a dor generalizada? Os pilares são sono, exercício, atividade, alimentação, hidratação e saúde mental. Você vê aí 5 pilares, porque exercício e atividade está no mesmo pilar, apesar de serem coisas diferentes, você vai entender aqui por quê. Hoje a gente vai destrinchar sono. Hoje vamos destrinchar sono. Nas próximas lives, vamos destrinchar exercício físico, atividade física, alimentação, hidratação e saúde mental. E talvez algumas das lives tenham convidados especiais, beleza? Então vamos lá. O que é que eu preciso fazer para regular o meu sono? Eu preciso acordar no mesmo horário todos os dias. Então isso é muito simples, basta colocar o despertador e não apertar o soneca. Então, por exemplo, se eu treino 4h30 da manhã ciclismo,
e é 3 vezes por semana, o que é que eu faço nos outros 4 dias? Eu preciso acordar no mesmo horário, mesmo que eu não vá pedalar. Eu posso jogar corrida para esse horário, ou eu posso acordar e estudar nesse horário, ao invés de estudar de noite. Um exemplo meu, tá? Então você que trabalha de turno e aí trabalha 7 da manhã 3 vezes na semana e 13 horas as outras 3 vezes na semana. Mesmo que você acorde cedo para o dia que você trabalha 7 da manhã, você precisa acordar cedo no dia que você trabalha 13 horas também, para que você tenha um marco biológico. Então o primeiro ponto é esse. Esse é o passo 1. Acordar no mesmo horário todos os dias. Qual que é o passo 2, pessoal? O passo 2 é a primeira coisa que você tem que fazer, é a exposição à luz natural, à luz solar. Se você pegar seu celular e baixar um aplicativo chamado Lux, L-U-X, a gente chama esse aplicativo de luxímetro. Quando você aponta a câmera do Lux para o ambiente que você tiver, ele vai te dar uma quantidade em número, que é a intensidade da luz natural. Então, a partir de 1000 lux, você começa a ter estímulos biológicos através do seu olho, da iluminação natural, que ativam o núcleo supraquiasmático. Esse núcleo supraquiasmático tem uma célula chamada célula clock, do inglês relógio, clock relógio. Porque quem descobriu isso aí foi um cientista que tinha um sobrenome Clock. Enfim, não lembro agora o primeiro nome do cara. Essa célula Clock vai regular o seu ciclo circadiano, fazendo com que você tenha a produção da melatonina natural na hora certa e a liberação do cortisol na hora certa quando você tem que despertar. Então, ao passo que muitas pessoas falam que cortisol é ruim, eu estou te dando um prisma onde o cortisol é necessário e ótimo para a sua regulação do seu funcionamento. Então você precisa se expor no ambiente com o máximo de intensidade de lux. E aí o que é que eu faço lá? Eu vou tomar lá em casa, eu vou tomar o café na varanda, porque a luz solar bate na varanda, eu já tiro a cortina blackout da hora de dormir, tiro a blackout para quando a luz entrar no quarto eu já começar a acordar. Naturalmente você pode fazer isso. Não pode ficar com blackout para acordar 10 da manhã, 11 da manhã. Porque é ruim dormir demais também. Tá? Qual que é o passo 3? Depois da iluminação natural. Se não tiver na sua casa, você sai de casa, vai para o playground do seu prédio ou para a esquina da sua rua onde o sol esteja batendo, tá? Além de melhorar o seu índice de vitamina D. Qual que é o ponto 3? Alimentação. Cara, independente se sua estratégia nutricional é jejum intermitente ou qualquer outra estratégia, você precisa comer nos mesmos horários todos os dias. Porque quando você faz a refeição, o seu estômago também manda uma sinalização para o cérebro sobre um marco biológico. Ó, tá na hora de acordar, tá na hora de treinar, tá na hora de se recuperar, tá na hora de dormir. Saca? Então você precisa fazer no mínimo de 4 a 6 refeições por dia. Claro, o nutricionista vai dizer o que é ideal para você. A gente está falando da média, tá? Então a alimentação no mesmo horário é o passo 3, porque vai ser um marco biológico que vai definir como o seu corpo funciona, tá? Qual que é o passo 4, pessoal? Não existe a hipótese de você não fazer exercício físico. Não, se o profissional falar para você, não pode agachar, não pode treinar, não pode correr, não pode caminhar, não pode fazer academia, não pode fazer hidroginástica, zumba. Se o profissional pegar seu diagnóstico de dor crônica, dura mais de 3 meses, e condenar você, saia correndo desse profissional. Por que saia correndo desse profissional? Porque ele está extremamente desatualizado. Ele está desatualizado. Não se faz mais isso em 2025. Não se condena um paciente com dor crônica, por qualquer diagnóstico, a não fazer exercício físico. Se você é um paciente reumático, com lúpus eritematoso sistêmico, espondilite anquilosante, artrite reumatoide, você precisa fazer exercício, por mais que sua condição seja inflamatória. Se você tem câncer, claro, a depender do nível de estadiamento, o nível de proliferação, de metástase e tal, você precisa fazer algum exercício. Porque o exercício, ele ativa também a cascata imunológica. Melhora a qualidade do sono, o sono aumenta a imunidade, talvez sua resistência à infecção, talvez o seu combate ao próprio câncer melhore só pelo seu estilo de vida ser bom.
Ninguém está falando aqui sobre fisioterapia tratar câncer, apesar de ter a especialidade fisioterapia oncológica, de existir essa especialidade. Não que eu tenho ela, não tenho essa especialidade, mas o exercício físico trata hoje mais de 380 doenças documentadas na literatura científica, tá bom? Então, não existe a hipótese de te proibirem de fazer exercício. Fazer exercício tem que ser antes das 12. Eu sei que você tem a rotina corrida e vai treinar de noite, tudo bem. É melhor treinar do que não treinar. Mas quando você treina antes do meio-dia, você não corre o risco da sua ativação metabólica por realizar o exercício à noite atrapalhar a sua regulação de sono. Gente, sono é o suprassumo da melhora de qualquer coisa, de qualquer problema. Seja de dor crônica ou de saúde mental, por exemplo, ou de qualquer outro problema. Se você dorme bem, sua chance de responder a qualquer questão que chegue na sua vida é muito melhor, tá bom? Então, exercício físico sempre antes das 12. Qual que é o passo 5, pessoal? Se você é como eu, louco por café, você vai tomar café só até 15 horas, tá? E se você não é como eu, louco por café, você vai cortar a cafeína. Por quê, pessoal? Porque a cafeína chega lá no seu cérebro e inibe um receptor que a gente chama de adenosina, que é responsável pela pressão do sono. Agora, ao 9h35, eu tô com a luz na minha cara aqui, coibindo a minha produção de melatonina, fazendo com que eu desregule o meu sono. Mas se você não está nesse momento, se você está assistindo a gravação dessa aula aqui, se você não está nesse momento, você não precisa disso. A cafeína vai chegar no seu cérebro, inibir o receptor de adenosina e reduzir a sua percepção de cansaço ao longo do dia, fazendo com que você não tenha pressão do sono, que é o que te joga para a cama, tá? Então, a cafeína, apesar de muitas pessoas, eu tomo café à noite e durmo bem. Você acha que dorme bem. 95% dos pacientes que procuram consultórios para dor crônica ou que procuram consultórios para tratamento de transtornos mentais, transtornos de saúde mental como ansiedade, depressão, borderline, por aí vai. 95% desses pacientes não relatam ter problemas do sono. Mas quando aplicado questionários para a gente analisar disfunções de sono, ou testes cognitivos de atenção e memória, esses pacientes escancaram uma deficiência na arquitetura do sono. Escancaram, mesmo sem ele relatar. Não, eu durmo bem, não, eu acordo disposto. Não, eu tomo café de noite, mas eu durmo bem, não me atrapalha não. Só que cognitivamente está tudo decaindo. A função do cérebro, só para você ter uma ideia, a privação do sono é capaz de gerar morte celular. Para você ter uma ideia, se dos 7 dias da semana você dorme menos que 6 horas todos os dias, é como se você passasse um dos 7 dias em claro, sem ter dormido, só porque você dormiu menos de 6 horas. Então a gente está falando de uma coisa extremamente séria, e de um comportamento social que nos faz dormir cada vez pior. Beleza? Então corte a cafeína até as 15 horas. Qual que é o passo 6? Qual que é o passo 6, pessoal? O passo 6 é fazer a última refeição até as 20 horas. Porque se você está usando o seu metabolismo para digerir uma refeição, seja ela leve ou pesada, após as 20 horas, você está atrapalhando o seu sono também. Fora que muitos pacientes, quando comem antes de dormir, ficam sentindo um refluxo, o que atrapalham o sono, o pegar no sono. Então, o passo 6 é fazer a última refeição antes das 20 horas. Tá? Qual que é o passo 7? Rotina de leitura entediante. Caio, eu não gosto de ler. Você é adulto ou você é criança? Por quê? Porque criança reclama e adulto resolve. Você acha que eu faço só o que eu gosto? Tem várias coisas que eu odeio fazer e eu tenho que fazer porque eu sou adulto e eu não tenho quem faça por mim. A gente não pode terceirizar a responsabilidade das coisas que a gente precisa fazer. Então, se você não gosta de ler, você vai treinar a sua habilidade de leitura. Você vai pegar qualquer coisa chata, entediante, que não ative tanto o seu sistema nervoso e vai ler 5, 10 páginas em um ambiente escuro, com a iluminação de luz amarela, sabe?
aquela lâmpada que tem luz amarela. Porque o tédio, ele induz ao sono. E eu quero te dar um exemplo aqui. Quando eu vou pro barbeiro, eu corto meu cabelo numa barbearia, aí quando ele tá passando a máquina que tem aquela vibração na cabeça que eu tô deitado assim, ó, eu começo a querer roncar, velho. Eu começo a pegar no sono, porque aquilo ali é entediante pra mim. Eu tô esperando o tempo passar pra ir pra um outro compromisso. Então, aquele tédio me faz querer dormir. E quando eu tô lendo de noite uma leitura não científica, por exemplo, um romance, ou uma leitura de uma outra área, como desenvolvimento humano, como inteligência financeira, emocional, por aí vai, claro que é um ganho de conhecimento em outra área para mim, fora da fisioterapia. Mas o fato de eu estar lendo num ambiente escuro me dá sono. A leitura é diferente da tela do celular que você fica em cima da cama. A tela do celular emite uma quantidade de luz que altera o luxímetro. Então, quando você mede a iluminação do seu quarto, o luxímetro tem que estar abaixo de 10. E só para você ter uma ideia, se você tem televisão no quarto e aquela luzinha vermelha com a TV desligada está lá, aquela luzinha vermelha é suficiente para intensificar o luxímetro e fazer com que aquela iluminação ative o núcleo supraquiasmático, fazendo com que a célula clock desregule o ciclo da melatonina. E aí você está me vendo falar tanto de melatonina aqui, né? Mas a melatonina externa, exógena, que você toma por comprimido, por gota, por sublingual, ela só tem efeito para jet lag social. Por exemplo, você viajou para o Japão e está se aclimatando, está regulando seu fuso horário. A melatonina serve. Mas se você está no mesmo lugar e você quer tomar melatonina para induzir o sono, não há pesquisa científica que comprove que o uso de melatonina exógena vai fazer você dormir melhor, ou aprofundar o número de horas em sono REM, ou aprofundar o número de horas em sono profundo. Não há documentação científica para isso. E por que é tão prescrita? Porque existe um lobby da indústria farmacêutica de comissionamento nos profissionais que prescrevem tanto melatonina como canabidiol e várias outras substâncias. Não há evidência de relaxamento muscular, de fazer você dormir melhor, sabe? Por exemplo, o magnésio. O magnésio é um case de sucesso da indústria, mas não há evidência que o magnésio aprofunde a qualidade do sono. Há evidência que o magnésio melhora a função muscular e promove relaxamento muscular. Mas dizer que esse relaxamento muscular faz você dormir melhor, não tem estudo que comprove isso. Então, é um grande case de marketing. Então, o que melhora sono é alteração do comportamento para a higiene do sono. E não colocar remédios, colocar substâncias, suplementos e por aí vai. E quando a gente fala de remédio, a gente tem que ter muita cautela com isso. Sabe por quê? Se você, por exemplo, você trabalha de plantão, você é enfermeiro, fisioterapeuta intensivista, médico, dá plantão. Tem dias que você dá 24 horas, tem dias que você trabalha só de 7 às 19. Quando você sai de férias, apesar de que hoje a realidade dos médicos, dos colegas de profissão que eu conheço, quando está de férias de um hospital, está no outro, né? Enfim, a vida dura do profissional de saúde. Mas, vamos supor que você fique de férias e tire 30 dias. Durante aqueles 30 dias, faz sentido para se regular você usar o remédio prescrito pelo seu psiquiatra, pelo seu médico do sono, pelo médico assistente que te acompanha. Porque você começa a gerar o comportamento de dormir no mesmo horário e de se regular. Mas quando você toma o remédio, a arquitetura do sono muda. Então, vamos supor que num papel em branco aqui, eu desenhasse a arquitetura do sono das 22 horas às 6 da manhã, ou das 23 às 7. Alguns autores falam de 22 às 6, outros falam de 23 às 7. A grande verdade é que na época das cavernas, escurecia, todo mundo ia dormir, né? Clareava, todo mundo saía. Então, existe uma variação nesse ciclo de arquitetura. Mas o que eu preciso que você entenda é que a arquitetura do sono, ela precisa ser preservada. E existem fases do sono que fazem um gráfico retangular, onde você vai em várias fases do sono REM, do sono não REM e do sono profundo. E quando eu falo REM, eu quero dizer Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Você está dormindo e seu olho está batendo assim, ó.
Porque a função do líquido cefalorraquidiano é lavar todos os produtos tóxicos do metabolismo cerebral e da medula para que você acorde revigorado. Então, por isso se fala em sono REM. E cada fase do sono é importante. Quando você toma um remédio, em vez do gráfico ficar retangular assim, o gráfico fica ondulatório. E você não bate nos picos de nenhuma das fases do sono, mas você dorme. Só que você dorme às custas de uma possível prisão de intestino por estar usando um antidepressivo, um ansiolítico. Você dorme às custas de ter um sono superficial e acordar sempre cansado. Mas é válido nessa situação de você estar de férias para que você comece o comportamento de regulação. Porque se você trabalha de plantão, eu acredito que você não quer isso para a vida inteira. Você quer fazer sua grana, você quer se consolidar e assim que você se consolidar, você quer sair dessa rotina louca de plantão para que você possa dormir bem. Eu não sei se essa é a sua realidade, mas conversando com colegas de profissão, 90% dos colegas de profissão da fisioterapia, da medicina, que trabalham em regime de plantão, nos falam exatamente isso. Não, eu vou trabalhar de plantão por 5 anos, porque é que eu preciso, por 10 anos, porque é que eu preciso, eu vou fazer meu cash, eu vou fazer minha renda passiva, porque depois eu vou migrar para consultório para eu poder regular meu sono. Porque a longo prazo isso é extremamente ruim. Ruim, inclusive, para esse marco biológico da alimentação do item 3 que eu citei para você. Porque quando você tem privação de sono ou insônia, você altera completamente a secreção, a produção, a liberação de leptina e grelina, que são hormônios relacionados à saciedade. Você piora até a sua função erétil. Hormônios LSH, TSH, hormônio luteinizante, adrenocorticotrófico e vários outros hormônios, eles são completamente desregulados porque você está em privação de sono ou insônia. Então, se você, meu amigo, trabalha de plantão, eu espero que você tenha um plano para daqui a 3, 5 anos sair dessa rotina. Porque isso leva a vários problemas de saúde, beleza? Então, a gente precisa entender esse processo. Bom, além da rotina de tédio, que pode ser com a leitura simples, o que é que você pode fazer? É ter uma rotina noturna fixa. Por exemplo, o que é que eu faço, pessoal? O que é que você tem de memória afetiva em relação à indução de sono? Eu tenho uma memória afetiva extremamente clara, sabe de quê? Quando eu era pequeno, cerca de 5, 6 anos, antes de dormir, minha mãe chegava com seiva de alfazema, que é um perfume super simples e que eu adoro até hoje. E ela jogava gotinhas de seiva de alfazema no meu peito e ela pegava Vic Vaporub, já ouviu falar de Vic para descongestionar o nariz? Isso sem eu estar congestionado. Ela passava um pouquinho no meu peito e um pouquinho aqui em cima do meu lábio para eu ficar sentindo aquele cheiro. Eu tenho uma memória afetiva extremamente agradável disso aí. Extremamente agradável. E toda vez que eu faço esse ritual noturno, eu pego no sono com muita facilidade. Não é que a alfazema tem evidência para melhorar a sua qualidade do sono, nem que Vic Vaporub vai te fazer dormir melhor. Mas que a minha experiência prévia, minha memória afetiva é muito forte, desencadeando esses dois comportamentos associado ao ritual de dormir. Beleza? Então, minha rotina noturna agradável consiste em alfazema e Vic. E eu não sei qual é a sua, mas você pode resgatar na sua memória, na sua linha do tempo de vida, quais são as rotinas afetivas, quais são as memórias afetivas que você tem de quando houve a época que você dormiu bem, porque sim, essa época existiu. Gente, eu comecei a dormir mal quando eu comecei a tomar bupropiona para largar o cigarro em 2015. Depois da bupropiona eu comecei a dormir mal e meu sono nunca mais foi o mesmo. 2012 eu comecei a fumar, 2015 eu parei de fumar cigarro e 2015 eu encontrei no quarto psiquiatra uma terapêutica adequada e esse psiquiatra colocou bupropiona e me fez tirar o cigarro. E eu consegui tirar o cigarro com a ajuda de terapeuta, né? TCC, terapia cognitivo-comportamental, também estava em acompanhamento com psicólogo. Mas a bupropiona mudou completamente eu também não sei se foi a BUP, tá? A associação que eu faço na linha do tempo da minha vida, depois da BUP eu comecei a ter privação de sono. Mas antes, na minha linha do tempo, eu sempre estudei de manhã. Eu sempre acordei cedo e ia para a escola.
oitava série, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, pré-vestibular, faculdade inicialmente, vários semestres de uma faculdade, depois que eu fui para faculdade noturna. Então eu sempre tive uma rotina de vida de acordar cedo e dormir cedo, porque eu chegava com pressão do sono muito forte de noite. Então, eu não sei qual é a sua memória afetiva agradável, mas a minha é de Alfazema e Vick, de minha mãe passando lá com 5, 6 anos. E toda vez que eu faço isso, eu pego no sono muito fácil. Qual que é o item 9? O item 9 é exposição a telas. Tela de celular, tela de televisão, aquele pontinho vermelho da TV desligada. Exposição a telas. Se sua exposição a telas é alta depois das 8 horas, você inibe o eixo. Né? Você faz com que o núcleo supraquiasmático não trabalhe bem para induzir a célula clock a produzir a melatonina interna que faz você pegar no sono. E aí, você precisa controlar esse comportamento se você quiser melhorar de dor crônica generalizada. 9 itens, pessoal. 9 itens, em resumo: acordar no mesmo horário, exposição à luz como primeira coisa, alimentação no mesmo horário para marco biológico, exercício sempre antes das 12 horas, cortar cafeína, ou se você é cafelólatra como eu sou, essa palavra nem existe, né? Mas se você é doido por café como eu, café só até 15 horas, por causa da adenosina, inibindo a pressão do sono. Só até 15 horas. Se você for tomar café depois das 15, precisa ser descafeinado. E aí já existe uma polêmica, né? Porque na indústria de café não há garantia de que determinadas marcas que dizem ser descafeinados tenham retirado por um processo natural industrial a cafeína propriamente dito. Então eu prefiro cortar a cafeína ou só usar café até 15 horas do que ficar tomando descafeinado depois. Mas se você é muito doido por café, mais do que eu, e quer tomar café depois das 15, que seja descafeinado. Ah, mas não tem gosto ou não gosta. Você é criança ou você é adulto? Criança reclama, adulto resolve. Se você quer realmente melhorar, você precisa aderir ao máximo desses 9 comportamentos que eu citei aqui. Rotina de leitura ou rotina de tédio, algo que seja entediante antes de dormir, para que você pegue no sono mais fácil, ou uma rotina agradável associada à sua memória afetiva, como eu dei exemplo aqui do Vick e da seiva de alfazema, que me faz lembrar de momentos que eu tinha pré-sono com minha mãe, né? Quando eu era pequeno, quando eu era criança. E o item 9, 0 telas à noite. Inibindo a luz da tomada, né? A luz que a TV tem quando a TV está na tomada. Aquela luz vermelhinha lá que fica acesa. É para tirar da tomada. Se você quiser ter um comportamento mais radical para ajudar sua regulação do sono, é importante que você retire a TV do quarto. Tá? Qual que é o item 10? E eu diria que um dos mais importantes desses itens 10, de todos esses itens. Uso da cama. Gente, tem gente que deita de barriga para baixo, coloca o notebook e trabalha na cama. Tem gente que faz uma refeição deitado na cama. Tem gente que faz várias atividades na cama. O cérebro tem um grande potencial que a gente chama de imã de geladeira. O que quer dizer imã de geladeira? Ele pareia comportamentos de uma forma muito fácil. O que você está fazendo no ambiente que você está e na circunstância que você vive é pareado como se fosse uma coisa só. Então, o uso da cama precisa ser exclusivo para dormir e atividade sexual. Dormir e atividade sexual. Se você acorda e tem que pegar o celular para fazer alguma coisa na cama, saia da cama o mais rápido possível. Para que o comportamento de resolver um pepino, de enviar um e-mail, de responder um e-mail, de responder uma mensagem no WhatsApp, não seja pareado com a cama. Quanto mais comportamentos você pareia na cama, dentro do seu cérebro, pior vai ser para o seu cérebro lembrar que quando deitar na cama é para dormir. E aí você está jogando contra a sua melhora. Eu estou falando nessa live aqui sobre o primeiro tópico de 6, sono. Ainda tem exercício, ainda tem atividade, são coisas diferentes, ainda tem alimentação, ainda tem hidratação, ainda tem saúde mental. Mas eu considero o sono o mais importante de todos.
E eu acredito que sono potencializa todos os outros. Se você está em privação do sono, grande chance de você ter ansiedade e síndrome de pânico. Grande chance de sua tristeza virar depressão. Grande chance de sua alimentação ter escolhas extremamente equivocadas e que fazem você engordar cada vez mais. E alterar a microbiota intestinal e a permeabilidade do intestino, fechar o eixo intestino-hipófise, glândula pineal e pituitária, eixo HPA, fechar o eixo neuroendocrinológico e imunológico só porque você está comendo merda. E, Caio, você não pode comer merda. Sim, eu tenho uma refeição livre toda semana, eu faço 2, não vou mentir, não faço uma só. Geralmente é uma lasanha no final de semana, geralmente é um camarãozinho no restaurante, tal, eu gosto muito. É uma refeição livre. Mas em 90% do tempo eu estou comendo certo. E eu entendo que, guardadas as devidas proporções de condição social e diria até de meritocracia, porque sim, às vezes você não se acha merecedor de ter uma rotina de vida boa. Não é só rico que tem uma rotina de vida compatível com a melhora da dor. Às vezes você tem pouca grana, mas você tem um comportamento extremamente afiado e compatível com a melhora da dor. E, gente, desses 6 tópicos, se você melhorar só o sono, muita coisa já muda na sua vida. Muita coisa já muda na sua vida. Então, o uso da cama não pode ser para outra atividade que não seja dormir e atividade sexual. Nessa aula, eu ensinei a você os 10 passos para desencadear um comportamento que te dê qualidade do sono. Te dê altas horas, cerca de 1h30, 2 horas de sono profundo. Te dê mais de 2 horas de sono REM. Para que você passe por toda a arquitetura do sono sem precisar ficar usando Zolpidem, sem precisar ficar usando Alprazolam, Rivotril, Passiflora, que mais? Várias drogas que te dizem, você toma esse remedinho que você vai dormir. Você dorme, mas você quebra a arquitetura do sono e acorda lascado. E ainda ganha uma alteração intestinal gastroenterológica porque está tomando um remédio que não precisava tomar. Existem tratamentos, pessoal, que são padrão ouro. E rapidamente eu vou te explicar isso aqui. Se você cair e quebrar um braço, qual que é o tratamento padrão ouro? Fazer uma radiografia, ver o perfil de fratura, reduzir aquela fratura, se for redutível, se não for redutível, operar aquela fratura, colocar o gesso, ficar imobilizado por determinado tempo para consolidar a fratura, estimular o calo ósseo e você voltar. Esse é o padrão ouro. Não existe, caí e quebrei o braço, vou fazer fisioterapia. Não existe isso. Caí, quebrei um braço, vou tomar um remédio. Não existe. Padrão ouro é isso que eu acabei de citar. Se você tem depressão, qual que é o padrão ouro? Terapia de ativação comportamental com psicólogo. Mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tomar... Padrão ouro é terapia de ativação comportamental com psicólogo. Pode ser que associado a isso você precise de antidepressivo, você precisa de determinadas medicações, determinadas alterações do estilo de vida e de comportamento. Pode ser. Mas o padrão ouro é esse. Se você tem ansiedade, o padrão ouro é TCC. Se você tem dor crônica, qual que é o padrão ouro? Mudança de comportamento de estilo de vida. Se você tem privação de sono ou insônia e você acha que não tem prejuízo com isso, você está redondamente enganado. Eu tomo café e durmo bem, como eu estava falando anteriormente. Eu durmo pouco, mas eu estou de boa. Seu corpo está aguentando através de desregulações de vários sistemas orgânicos. Está aguentando o tranco. 1 hora e quando o bicho pegar... Quando você precisar passar por alguma doença, porque sim, apesar de tudo, a doença ela tem uma utilidade na sua vida. Por pior que a doença seja. Toda doença ela tem um grau de utilidade comportamental na sua vida. Pode ser que você continue doente porque você quer mais atenção do seu filho, do seu marido, do seu cachorro, papagaio, brincadeiras à parte, né? Mas pode ser que você use a sua doença como uma mochila para conseguir algumas coisas que você quer. E talvez por isso você não melhore. Toda doença tem utilidade. Então pode ser que quando você precisa passar por uma doença, seu corpo esteja refratário a qualquer tratamento, por mais que o tratamento oferecido a você seja científico, e você não responda esse tratamento só porque você não segue esses 10 passos aqui. Você bota uma droga para melhorar determinada doença, seu intestino não absorve bem. Seus receptores estão saturados para aquela substância. E aí troca antibiótico, você está com resistência à infecção. Você fica gripado, toma remédio, evolui para pneumonia. A pneumonia não cede.
A pneumonia não cede, você toma várias classes de antibiótico, a pneumonia bacteriana não cede, evolui para pneumonia viral, ou você com insuficiência aguda respiratória grave, porque o seu estilo de vida o tempo inteiro, por 10, 15, 20, 30 anos, tá pedindo a conta agora. Então eu não sei quando essa conta vai ser cobrada de mim, eu não sei quando essa conta vai ser cobrada de você, mas eu acredito que uma hora a conta chega. E se você pode fazer alguma coisa por você que não depende de nenhum profissional, é seguir esses 10 passos e, é claro, acompanhar as próximas lives que eu vou falar dos outros 5 tópicos. Hoje eu falei só sobre sono, mas ainda tem mais 5 tópicos que vão te fazer melhorar de qualquer dor crônica, em qualquer parte do corpo, principalmente se essa dor for generalizada. Se ela estiver espalhando para algum lugar. Se você já tiver tido diagnóstico de hérnia, artrose, fibromialgia, bursite, tendinite, esporão de calcâneo, condromalácia patelar, impacto femoral, não importa seu diagnóstico. O que a gente trata é sua dor. Nosso cuidado é centrado em você, não no que o exame de imagem te passa. O exame de imagem tende a fazer profissionais de saúde errarem no seu tratamento e aumentam seu estado de vigilância, ansiedade, medo e projeções futuras catastróficas, fazendo com que você piore da dor. Quando a gente compara pacientes que receberam exame de imagem ou que receberam anti-inflamatórios versus pacientes que não receberam, os pacientes que receberam exame de imagem e anti-inflamatórios retardaram a sua recuperação. Mas ninguém fala isso com você, porque o sistema lucra quanto mais doente você estiver, quanto mais dependente você estiver, quanto mais sem autonomia você estiver. Então acompanha essas lives ao longo das semanas, que você vai ver todos os pilares sobre sono, todos os pilares sobre exercício, todos os pilares sobre atividade, todos os pilares sobre alimentação, hidratação e saúde mental, e provavelmente a gente traga alguns convidados para encerrar esse ciclo de lives, beleza? Bom, se você é fisioterapeuta e acompanhou essa aula até aqui, eu quero te dizer que está rolando a jornada do Expert no meu grupo VIP do Telegram, que o link está no perfil. Dentro do meu grupo VIP, você vai encontrar 6 links de 3 aulas, cada aula em 2 partes. E você vai assistir a aula 1, onde você vai me ver atendendo um caso real. Você vai me ver atendendo uma pessoa lá de Roraima, através de teleconsulta. E você vai entender por que as teleconsultas são tão eficientes quanto os atendimentos presenciais. Você vai entender o que é comunicação terapêutica em casos complexos de dor crônica. Você vai entender como a gente sistematiza o tratamento, como a gente evolui as progressões de exercício, tudo de graça. Depois você vai ver, dentro desse grupo aí, você vai ver uma aula sobre as trilhas de movimento, para você parar de errar a sequência dos exercícios. Você vai ver as trilhas de movimento para você saber como progredir em cada semana dos seus pacientes. Depois das trilhas de movimento, você vai ver uma aula sensacional, que só para você ter ideia, a gente está atualizando nossa formação e essas aulas vão para dentro do curso. E eu estou liberando até domingo para vocês. Como incorporar a terapia cognitiva à terapia mecânica em casos complexos de dor crônica. Com que técnica começar, como evoluir, eu posso ir direto atender o paciente e usar logo a intervenção, ou eu tenho mesmo que classificar aquele paciente. Tudo destrinchado numa aula fechada para dentro do meu curso, que eu joguei de graça para vocês dentro do grupo do Telegram. Tá tudo lá no link do meu perfil. Se você é fisioterapeuta, você não pode perder, porque ela vai até domingo, beleza? Minha amiga que está perguntando aí, fibromialgia, qual remédio é bom? Essa live vai ficar salva aqui no meu feed, você vem assistir de novo que eu expliquei tudo sobre isso, tá? Assiste essa live inteira, a gravação, que vai estar aqui, vai estar lá no meu YouTube e vai estar no Spotify, se você quiser escutar, tá? Spotify, Apple Podcasts, e aí você vai aprender tudo que a gente pensa sobre isso aí. Então, fisioterapeuta não perde a jornada Expert, acaba domingo, e segunda-feira, 18, 19, 20, segunda-feira, 20 de janeiro, a gente vai abrir as inscrições, tanto para a formação BeExpert, para quem não é aluno, quanto para a mentoria Expert, para quem já é aluno do BeExpert. Então, se você é aluno do BeExpert, não perde essa oportunidade de entrar na mentoria no início do ano, porque você vai ver o melhor preço e a melhor condição de pagamento para a mentoria Expert. O acompanhamento vai ser quase que individual, tá? Então, durante 6 meses, você vai ter acesso a aulas avançadas dentro da plataforma e a 12 encontros online ao vivo comigo e com outros colegas, assim espero.
dentro do programa de mentoria, tá bom? Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, tem caixinha de perguntas nos meus stories. Se não tiver, manda no direct, comenta embaixo do vídeo ou na gravação, que a gente volta amanhã, entre amanhã e segunda-feira, para responder em vídeo a sua dúvida, tá bom? Muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Sextou, 10 da noite, a gente tá saindo do consultório agora, então tem que ter muita querência para isso. Tamo junto, movimento é vida.